O sol brilhava forte naquela manhã em São Paulo, e seus raios passavam pelas grandes janelas do Banco Brasil Unido, destacando ainda mais o brilho do mármore claro no saguão. Enquanto executivos e aposentados caminhavam apressados, trocando palavras rápidas sobre o trânsito na Avenida Paulista ou o aumento do preço dos alimentos, Mariana, uma mulher negra de 43 anos, aguardava sua vez na fila. Seu terno era simples, mas bem cuidado, e ela segurava a bolsa com uma mão enquanto com a outra folheava calmamente alguns papéis. Entre um passo e outro, Mariana observava o que se passava à sua volta. Reparou que alguns clientes recebiam cumprimentos animados e atenção redobrada dos funcionários, enquanto outros, como a senhora idosa à sua frente, mal eram notados. Chegando sua vez, Mariana aproximou-se do caixa e cumprimentou educadamente Camila, que usava o crachá de atendente. Ela entregou um formulário pedindo para sacar uma quantia considerável e juntou todos os documentos exigidos. Camila pegou os papéis, mas seu rosto ficou tenso e passou a revisar cada detalhe como se estivesse em busca de algum erro. O silêncio ficou pesado. Mariana sentiu olhares curiosos de quem estava por perto, enquanto a simpatia demonstrada aos clientes anteriores havia desaparecido. Tudo indicava que aquele momento comum logo ganharia contornos muito maiores. Camila hesitou diante dos papéis, como se algo ali estivesse fora do esperado. Sem saber exatamente como lidar com a situação, ela olhou ao redor e chamou Mauro, um funcionário já com quase 20 anos de casa e conhecido por seguir à risca todos os procedimentos. Mauro se aproximou, recebendo as folhas das mãos de Camila, e começou uma análise minuciosa, com o tom de voz tão impessoal que deixava claro: ali não havia espaço para a troca de gentilezas. A fila atrás de Mariana começou a crescer, e o burburinho tomou conta do ambiente. Alguns clientes cruzavam os braços e olhavam para o relógio. Outros trocavam olhares repletos de questionamento e alguns já sussurravam, tentando entender o que estava acontecendo. O pedido de saque de Mariana era totalmente irregular, mas mesmo assim era analisado como se pudesse causar algum problema grave para o banco. O clima, antes apenas agitado, tornou-se tenso e quase desconfortável, como se todos agora esperassem algum tipo de desfecho inesperado. Mariana manteve a postura firme, sem se deixar abalar. Respondeu a cada pergunta com clareza e respeito, mas percebeu o peso daquele olhar coletivo de julgamento. Lá no fundo, sentiu o constrangimento aumentar, principalmente quando alguns clientes começaram a tirar seus celulares e filmar o que, em teoria, deveria ser apenas um procedimento corriqueiro. O momento exigia mais dela do que paciência. Era um teste silencioso de força e dignidade. Foi então que Rafael entrou em cena. Ele era um dos atendentes mais novos do Banco Brasil Unido, mas já tinha fama entre funcionários e clientes por seu jeito arrogante. Ao perceber a movimentação no caixa, Rafael se aproximou com um sorriso irônico, pedindo para ver os papéis de Mariana. Sem nenhuma cerimônia, soltou em voz alta perguntas, sugerindo que aquele dinheiro podia ter origem suspeita, querendo deixar claro para todos que ali estavam de olho. Seu tom era displicente, jogando ali e aqui frases feito: "Esse valor não é normal para pessoas como a senhora, né?" Os risos contidos de dois clientes ao fundo aumentaram a sensação de constrangimento. Os olhares se viraram de vez para Mariana, como se ela tivesse virado protagonista de um espetáculo amargo. O sentimento de julgamento pesava a cada segundo. Mesmo assim, Mariana não demonstrou raiva ou insegurança. Olhou para Rafael com tranquilidade e respondeu sem alterar a voz que trabalhava há muitos anos, pagava todos os impostos em dia e tinha direito ao saque.
Suas palavras mostravam que ela reconhecia o valor de sua própria dignidade e não aceitaria menos do que respeito. Esse posicionamento firme pegou todos de surpresa. O clima tenso virou um silêncio incômodo. Nenhum funcionário respondeu. De imediato, ninguém parecia saber o que fazer diante da atitude tranquila, porém forte, de Mariana. Foi quando Soraya, gerente do Banco Brasil Unido, apareceu, atravessando o saguão com passos firmes. Ela era conhecida por manter a ordem, mas naquele dia sua postura pareceu ainda mais rígida. Sem rodeios, Soraya levantou a voz diante de todos, decretando que Mariana deveria ser retirada do local imediatamente por, segundo ela, estar provocando confusão e dificultando o atendimento dos demais. O comando foi tão seco que até quem não prestava atenção ao movimento se virou para ver o que estava acontecendo. 2 seguranças, Sérgio e Rodrigo, começaram a se aproximar com ar de autoridade, prontos para cumprir a ordem sem questionar. A plateia de clientes se dividiu. Alguns murmuravam que aquilo era desnecessário. Outros apenas observavam com olhares que revelavam tanto medo quanto aprovação silenciosa. Mariana, por sua vez, não esboçou reação de medo ou ansiedade. Com movimentos lentos, abriu a bolsa, pegou o celular e, de maneira decisiva, fez uma ligação rápida. O silêncio ficou ainda mais pesado enquanto ela falava de forma clara e serena, como se já esperasse que aquela situação pudesse se tornar ainda maior. Esse gesto surpreendeu os funcionários do banco, que passaram a se encarar, claramente surpresos com a segurança de Mariana. Ficou evidente para todos que talvez estivessem diante de alguém mais preparada e bem informada do que supunham. A tensão chegou ao ponto máximo, deixando todos à espera do próximo acontecimento, numa sensação de que, dali em diante, nada seria como antes no Banco Brasil Unido. Enquanto Mariana falava ao telefone, os olhares curiosos no salão se multiplicavam. A situação, antes apenas desconfortável, agora deixava todos em suspense. Do outro lado da linha, Ricardo, um dos diretores mais respeitados do Banco Brasil Unido, atendeu prontamente. Sua resposta foi rápida, quase automática, mostrando que já conhecia Mariana de outros assuntos importantes. A conversa durou poucos minutos, mas bastou para transformar completamente o clima no banco. Os funcionários, inclusive Soraya, notaram que algo muito maior estava acontecendo. Rafael e Camila trocaram olhares apreensivos, percebendo que talvez tivessem passado dos limites. O nome de Ricardo rapidamente se espalhou pelo saguão. Alguns cochichavam, enquanto outros apenas observavam, tentando entender o tamanho do problema que tinham nas mãos. Soraya ainda tentou agir com firmeza, mas sua fala já não tinha o mesmo efeito sobre a equipe. Parecia ter perdido toda a segurança. A cada segundo, a tensão crescia e o ambiente ficava mais pesado. Os seguranças pararam, indecisos se deveriam seguir as ordens da gerente ou esperar. Mariana, por sua vez, se manteve calma, sabendo que agora a situação ganhara uma nova dimensão. Sua postura passou a inspirar respeito, até mesmo nos que antes a questionavam, deixando claro que ela não estava sozinha e que aquela história não terminaria como muitos esperavam. No mesmo instante, nos escritórios modernos do Banco Brasil Unido, localizados no centro de São Paulo, Ricardo deixou tudo de lado e reuniu sua equipe de confiança. Ele foi direto, queria saber tudo o que aconteceu no banco da Avenida Paulista naquela manhã. Pediu acesso imediato ao sistema interno para analisar registros, ouviu gravações de chamadas e determinou que as câmeras de segurança fossem monitoradas em tempo real. Ordenou também que nenhum funcionário do local saísse até que a situação fosse esclarecida. O clima, que até então era de uma manhã comum, ficou pesado, e até mesmo quem não fazia parte diretamente da operação sentiu o alcance do impacto.
Pouco depois, no andar mais alto do prédio, a notícia chegou à mesa de Beatriz, presidente do Banco Brasil Unido. Ela foi chamada às pressas por seu assessor e, assim que viu as imagens da movimentação transmitidas ao vivo pela equipe de tecnologia, ficou incrédula. A cada detalhe que assistia, a abordagem dos funcionários, a forma como Mariana foi tratada e a tentativa de removê-la do banco, Beatriz se mostrava ainda mais indignada. Sem hesitar, exigiu providências céleres. Deixou claro, em alto e bom som para todos do Conselho, que não aceitaria qualquer indício de preconceito sob sua gestão e queria responsáveis e soluções apresentadas ainda naquele dia. De repente, as portas de vidro do Banco Brasil Unido se abriram de maneira decidida. Ricardo entrou acompanhado de 2 seguranças corporativos e nem precisou dizer seu cargo. Sua postura e o respeito que impunha bastaram para que todos percebessem a importância daquele momento. Ele caminhou até o centro do saguão, olhando fixamente para cada funcionário ali presente. O olhar sério, quase duro, fazia todos sentirem o peso do acontecimento. Em voz alta e calma, Ricardo determinou que Mariana deveria ser liberada imediatamente, sem mais nenhum questionamento ou interrupção. Em seguida, deixou muito claro que ninguém daquela equipe estava autorizado a sair do banco, pois uma investigação formal já estava em andamento e todos precisariam prestar esclarecimentos. Soraya, Mauro e Rafael, que até poucos minutos atrás se sentiam no controle da situação, agora pareciam pequenos diante disso tudo. Sentiram aquele frio na barriga de quem percebe que as consequências estão vindo. Os demais funcionários do banco também ficaram tensos. Já os clientes, que antes apenas assistiam, agora se davam conta de que estavam vivendo um momento que dificilmente esqueceriam. O salão, que há pouco era barulhento e cheio de burburinho, ficou num silêncio tão grande que dava para escutar até os passos de quem se movia. Todo mundo, naquele instante, entendeu que a cultura do banco estava prestes a mudar para sempre. Ricardo, então, se posicionou diante do balcão principal, como se preparasse o terreno para algo ainda maior. O burburinho de curiosidade voltou a pairar pelo ar, mas logo foi silenciado pelas primeiras palavras dele. Com voz firme, ele anunciou que precisava revelar uma informação essencial para todos ali presentes. Em seguida, diante de olhares atentos e cheios de expectativa, Ricardo disse que Mariana não era apenas uma cliente qualquer, mas sim a própria diretora executiva do Banco Brasil Unido. O impacto foi instantâneo. De um lado, funcionários como Soraya, Mauro e Rafael ficaram paralisados, sem saber como reagir. Muitos clientes, que tinham presenciado a cena do início ao fim, trocaram olhares incrédulos. Era difícil acreditar que aquela mulher, até minutos antes tão humilhada e tratada com desconfiança, era justamente a pessoa que liderava tudo aquilo. O constrangimento tomou conta do ambiente e o saguão ficou ainda mais silencioso do que antes. Mariana, porém, continuou serena. Ela passou os olhos lentamente por cada rosto, sem precisar dizer nada, para deixar claro que aquele episódio teria consequências de verdade. Com aquele gesto, Mariana demonstrou toda a sua força, deixando implícito que outras mudanças estavam por vir e que, daquele dia em diante, nenhum desrespeito seria tolerado. Sem perder tempo, Ricardo virou-se para Soraya, Mauro e Rafael. Seu tom de voz não deixou espaço para dúvidas. Eles seriam investigados a fundo por causa das atitudes tomadas ali naquele dia. Explicou, na frente de todos, que atitudes discriminatórias não combinavam com o novo momento do Banco Brasil Unido. Deixou claro também que a instituição não só abriria uma investigação rigorosa, como também faria questão de que as consequências fossem exemplares diante de todos os funcionários, para que casos assim jamais voltassem a se repetir.
Enquanto ele falava, dava para perceber o medo estampado no rosto de Soraya, Mauro e Rafael. Era visível que o arrependimento pesava sobre eles, principalmente agora que sabiam da verdadeira identidade de Mariana e o quanto suas atitudes repercutiriam em toda a empresa. Nesse ambiente de silêncio e tensão, Mariana aproveitou que todos ainda estavam atentos e fez questão de se pronunciar. Com uma voz que unia firmeza e emoção, ela falou sobre a importância do respeito dentro da organização. Disse que dali em diante não aceitaria mais qualquer comportamento discriminatório, independentemente da função. Mariana reforçou que combater o preconceito seria prioridade real e compromisso de todos, e pediu que cada um refletisse sobre o próprio papel ali dentro. Aos poucos, o clima pesado foi dando lugar à esperança de mudanças concretas, e muitos saíram daquele banco sentindo que estavam diante de um novo capítulo. A partir daquele dia, tudo mudou dentro e fora do Banco Brasil Unido. Em poucas horas, a história da humilhação e da reviravolta envolvendo Mariana já circulava pelos corredores das agências, chegava aos computadores dos departamentos do prédio central e dominava as conversas nos horários de almoço. A imprensa descobriu o caso e rapidamente espalhou os detalhes que puderam encontrar. Os comentários explodiram nas redes sociais e muita gente, de colegas a clientes de diversas cidades do país, passou a discutir o tema e questionar a cultura organizacional do banco. Mariana virou símbolo de coragem. Alguns funcionários, que antes sequer sabiam seu nome, agora se sentiam inspirados pelo seu exemplo de firmeza e transparência. Clientes exigiam mudanças concretas, reuniões foram convocadas e vários setores começaram a revisar seus procedimentos internos. As pessoas, antes conformadas, agora queriam participar ativamente de um processo de transformação, tornando o ambiente mais justo e seguro para todos. Por outro lado, para Soraya, Mauro e Rafael, aquele episódio foi devastador. O orgulho e o senso de superioridade que carregavam desapareceram. Passaram a ser evitados pelos colegas, sentiam olhares desconfiados e o isolamento dentro do banco se tornou real. Eles começaram a perceber que, a partir dali, recuperar a confiança de todos seria uma tarefa quase impossível. Na manhã seguinte, logo cedo, Mariana fez questão de convocar todos os funcionários para uma reunião extraordinária no auditório principal da sede do Banco Brasil Unido, no centro de São Paulo. Ninguém ficou de fora, desde os diretores até os estagiários recém-chegados. Todos receberam o convite por e-mail e pelo grupo de mensagens do trabalho. Nos corredores, o murmúrio era geral. Afinal, após um episódio tão impactante, ninguém sabia exatamente o que esperar. Havia um clima de ansiedade e até um pouco de medo do futuro. Quando Mariana entrou no auditório, trazendo uma presença forte e determinada, o silêncio se fez imediatamente. Ela subiu ao palco com calma, olhou para os colegas reunidos e começou a contar, sem filtros, tudo o que viveu na agência da Avenida Paulista. Descreveu sua experiência como vítima de discriminação dentro da própria instituição que ajudou a construir. E não escondeu o quanto aquilo a magoou e a indignou. Suas palavras foram sinceras e dolorosas, ao mesmo tempo em que transmitiam esperança de mudança real. Ela falou sobre a necessidade de responsabilidade coletiva e lembrou que todos têm um papel importante na construção de um banco mais justo e humano. Ao final, a emoção tomou conta dos presentes, com muitos demonstrando lágrimas e outros simplesmente refletindo em silêncio sobre o que ouviram. Depois de seu relato sincero, Mariana fez questão de falar sobre o futuro e não ficou só nas palavras. Ela anunciou ali mesmo um plano de transformação cultural para todo o Banco Brasil Unido, não deixando espaço para dúvidas. Qualquer tipo de discriminação, seja contra quem for, não teria mais vez na empresa.
Ela explicou que, a partir daquela semana, entrariam em vigor novas políticas de ética com regras claras e específicas. Além disso, todos os funcionários, sem exceção, participariam de treinamentos obrigatórios sobre respeito, diversidade e inclusão, conduzidos por especialistas reconhecidos. Para garantir que ninguém mais precisasse passar pelo que ela passou, Mariana apresentou um canal de denúncia totalmente protegido, onde qualquer pessoa poderia relatar casos de desrespeito, sabendo que estaria segura contra retaliações. Assim que Mariana terminou de explicar as mudanças, Ricardo subiu ao palco e reafirmou o compromisso da liderança nesse processo. Disse que o banco tinha a missão de ser exemplo de respeito e igualdade, não apenas no nome, mas no cotidiano de cada agência do Brasil. O impacto foi imediato e o auditório, que pouco antes estava em silêncio, foi preenchido por aplausos, longos e sinceros. Pela primeira vez em muito tempo, a promessa de mudança parecia mesmo verdadeira e coletiva. Com o novo clima de mudança tomando conta do Banco Brasil Unido do lado de fora, as consequências para Soraya, Mauro e Rafael se tornaram ainda mais pesadas. A repercussão do caso não ficou restrita apenas ao ambiente de trabalho. Quando a história ganhou destaque na mídia, antigos amigos começaram a se afastar. Colegas de outros bancos passaram a evitar contato. E até parentes preferiam manter silêncio ao invés de conversas constrangedoras. Convites para eventos ou encontros que antes eram frequentes simplesmente deixaram de existir. Para cada um deles, era como se uma porta se fechasse atrás da outra, deixando apenas o eco do isolamento. O peso da vergonha se mostrava maior do que qualquer punição formal. Soraya, que tanto se orgulhava de seu status, agora pensava 2 vezes antes de sair para um café na esquina. Mauro, acostumado a ser ouvido em rodas de conversa, percebeu que ninguém mais prestava atenção quando tentava opinar sobre assuntos do banco. Rafael, por sua vez, parou de receber propostas de outros lugares. Aquela reputação manchada o acompanhava em toda conversa. Cada um enfrentava seus próprios fantasmas, e sozinhos começaram a entender o quanto aquelas escolhas erradas custaram caro. A lição de Mariana, clara e definitiva, não dava espaço para ser esquecida. Nos meses que seguiram, a trajetória de Mariana ganhou proporções que ninguém no Banco Brasil Unido imaginava no início de tudo. Não demorou para que sua história atravessasse as barreiras da empresa e se tornasse um exemplo nacional de resistência e justiça. Campanhas de publicidade de grandes marcas passaram a convidá-la para ser rosto de ações sobre igualdade racial e respeito no ambiente de trabalho. Ela participou de debates televisionados, deu entrevistas para jornais influentes e ficou conhecida em rodas de conversas de universidades e centros comunitários em várias capitais do país. Pessoas das mais diferentes regiões começaram a falar sobre Mariana nas redes sociais. Mensagens de apoio chegavam de todos os cantos. Gente simples, estudantes, profissionais de várias áreas, sentiam-se representados e inspirados pela coragem que ela demonstrou. Muitos aproveitavam para dividir seus próprios relatos e, finalmente, tinham a confiança necessária para denunciar injustiças onde trabalhavam ou estudavam. Mariana, aproveitando esse novo espaço de influência, passou a se engajar ainda mais em movimentos sociais e projetos contra o racismo estrutural no Brasil. Ela organizou encontros, participou de marchas e lotou auditórios por onde passou. Seu nome virou referência, impulsionando uma onda inédita de conscientização e vontade de mudar, algo que se espalhou feito fogo entre pessoas que buscavam justiça. Enquanto Mariana crescia como símbolo de inspiração e liderança, Soraya, Mauro e Rafael precisaram lidar com um cenário totalmente inverso,
Com o passar do tempo, seus nomes passaram a circular em cursos e encontros de capacitação em todo o Brasil, como exemplos de condutas a serem evitadas. Em treinamentos internos, palestrantes citavam casos reais de preconceito e arrogância institucional. E a história dos três era sempre mencionada, servindo de alerta para os funcionários do Banco Brasil Unido e de outras empresas do país. Não era somente a exclusão social que marcava o cotidiano deles. A exposição pública de suas atitudes fez com que fossem obrigados a encarar suas escolhas diante de processos éticos e judiciais. Praticamente todo mês, eles recebiam intimações sobre novas audiências. Precisavam se apresentar para prestar depoimentos detalhados e relembrar, uma a uma, as atitudes que tomaram. A cada sessão, o constrangimento e a percepção de tudo, o que perderam, tornavam tudo ainda mais pesado. O que poderia ter sido uma carreira de sucesso se transformou num exemplo negativo, debatido e rebatido por especialistas e pela imprensa. A sociedade acompanhava cada etapa desse processo. Muita gente exigia justiça e esperava por reparações, sinalizando claramente que não aceitaria mais antigos padrões de desigualdade ou silêncio diante do preconceito. Com o tempo, as mudanças propostas por Mariana começaram a ser vistas no dia a dia do Banco Brasil Unido. Não era apenas uma questão de discurso bonito nos murais ou nas redes sociais. Práticas concretas começaram a fazer parte da rotina de todos. No atendimento ao público, as equipes passaram a demonstrar um cuidado sincero, ouvindo clientes de diferentes realidades com respeito e atenção. Quem entrava na agência da Avenida Paulista ou em outras filiais espalhadas pelo país, notava uma diferença clara. O clima era mais leve, os funcionários se ajudavam mais e, principalmente, ninguém deixava passar atitudes discriminatórias. As contratações também mudaram de rumo. Agora o banco fazia questão de buscar profissionais de origens diversas, apostando em gente com trajetórias diferentes para compor as equipes. Promoções internas começaram a levar em conta não só os resultados financeiros, mas também como cada pessoa lidava com o respeito ao próximo e o incentivo à inclusão. Isso mexeu até com grupos mais antigos, fazendo muitos repensarem o jeito como se comportavam com os colegas. Do lado de fora, os clientes percebiam tudo isso. Muitos comentavam que se sentiam mais valorizados e acolhidos, até indicando o banco para amigos e familiares. O exemplo de Mariana e do Banco Brasil Unido virou inspiração para outras instituições repensarem suas práticas, começando uma onda de mudanças que impactou todo o setor financeiro e se espalhou para outras áreas do Brasil. Desde que as transformações começaram a tomar forma, a imprensa voltou toda a sua atenção para o Banco Brasil Unido. Matérias de revistas e reportagens ao vivo na televisão acompanhavam de perto cada atualização no processo de reestruturação, mostrando tanto os avanços quanto os desafios vividos por lá. Mariana se tornou presença constante em entrevistas, e sua voz passou a ser símbolo da luta por mudanças concretas, não apenas de discursos vazios. Manchetes traziam depoimentos de clientes satisfeitos e testemunhos de funcionários que finalmente sentiam orgulho de vestir a camisa do banco. A opinião pública acompanhava cada notícia, comentando nas redes sociais e torcendo para que o sonho de um ambiente mais igualitário se tornasse realidade. Muitos queriam ver se o exemplo dado se manteria firme diante das dificuldades, pois sabiam que transformar uma estrutura tão grande exigiria tempo e muita insistência. Por trás dessa fachada de sucesso, Mariana sentia o peso da responsabilidade. Ela enfrentava diariamente pressões de grupos internos resistentes às mudanças, lideranças antigas que faziam de tudo para manter regras ultrapassadas. Mesmo assim, Mariana não pensava em desistir.
Ela sabia que seu compromisso era com todos que acreditavam em dias melhores, e era essa convicção que fortalecia quem estava ao seu lado e derrubava qualquer tentativa de retrocesso. Com o passar dos anos, a trajetória de Mariana deixou de ser apenas uma lembrança das mudanças no Banco Brasil Unido e passou a virar parte dos currículos de escolas em todo o Brasil. Professores e coordenadores aproveitaram o impacto do exemplo dela para levantar debates entre estudantes sobre empatia, justiça no dia a dia e o papel de cada um na sociedade. Em universidades, o caso foi estudado em disciplinas de administração, direito e até psicologia, servindo de base para discussões sobre responsabilidade social dentro e fora do mercado de trabalho. Empresas de vários setores começaram a usar o nome de Mariana em seus treinamentos de equipe para incentivar o respeito e a inclusão entre funcionários. Era comum encontrar vídeos ou textos que contavam sua história de superação, mostrando como atitudes corajosas de uma pessoa só podem influenciar o ambiente todo. Muitos jovens, vindos de diferentes cidades e realidades, buscavam nela um exemplo de liderança para seguir, entendendo que mesmo quem enfrenta muitos desafios pode abrir novos caminhos. A repercussão não parou no Brasil. Aos poucos, a mensagem de Mariana chegou a outros países, traduzida e compartilhada por movimentos que lutam por igualdade. Sua coragem, antes limitada ao banco, agora inspirava gente no mundo inteiro, mostrando que enfrentar o preconceito é uma luta que atravessa fronteiras e merece ser lembrada por novas gerações. Assim que a influência de Mariana alcançou seu ponto mais alto, ela decidiu que era hora de reunir ainda mais vozes em busca de transformação. Foi assim que nasceu o evento Brasil Mais Justo, um grande encontro realizado no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo. O lugar ficou completamente lotado de líderes comunitários, ativistas, professores, jovens de escolas públicas e privadas e até representantes de empresas que passaram por mudanças depois de conhecer sua história. O clima era de verdadeira expectativa, como se todo mundo estivesse esperando ouvir algo capaz de renovar a esperança. No palco, Mariana apareceu com um sorriso sincero e uma postura tranquila. Sua fala, simples e cheia de emoção, misturava memórias de sua infância, desafios enfrentados e a importância do apoio coletivo. Ela apontou para a necessidade de cada um assumir sua responsabilidade, não só esperando pelas grandes lideranças, mas agindo onde estiver. Por várias vezes, as palavras dela arrancaram lágrimas e aplausos, tocando fundo quem estava ali. Quando o evento chegou ao fim, um grande número de pessoas se aproximou, querendo agradecer e compartilhar como as ideias de Mariana haviam mudado. Seus rumos, abraços foram trocados, histórias de superação vieram à tona e muita gente saiu de lá mais determinada a seguir essa corrente de solidariedade, mostrando que a coragem de uma pessoa só pode mesmo despertar a mudança em muitos. Com o passar dos meses após o evento Brasil Mais Justo, a agência da Avenida Paulista, antiga fonte de tantos problemas e exclusões, se transformou em uma referência pelo bom atendimento e pelo respeito à diferença. O ambiente agora era acolhedor desde a porta de entrada, com funcionários preparados para lidar com cada pessoa sem qualquer preconceito. Várias outras agências do Banco Brasil Unido seguiram o mesmo caminho, adaptando protocolos e investindo em treinamentos que deixavam claro que dignidade e justiça não eram só ideias bonitas, mas valores que precisavam ser vividos todos os dias. O novo clima era tão forte que até quem chegou depois sentia a diferença. Os colegas ajudavam uns aos outros, celebravam conquistas juntos, e quando alguém cometia algum deslize, isso era discutido com respeito, sempre buscando aprendizado.
O passado, cheio de situações constrangedoras e casos de discriminação, era relembrado apenas como aviso. Aquilo tinha servido de lição e não podia voltar a acontecer. Mariana, antes uma funcionária comum, agora era vista em todo o país como exemplo de liderança. Continuava visitando escolas, empresas e comunidades, mostrando na prática como o respeito muda relações. Sua história era contada e recontada, reforçando a ideia de que o futuro pode ser melhor quando cada pessoa faz a sua parte para garantir igualdade de verdade.